Uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Essa semana estamos falando sobre dons espirituais e hoje vamos continuar aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: há outro no mesmo Espírito a fé, há outro no mesmo Espírito dons de curar, há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas, há outro capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Na versão NVT diz: há o mesmo Espírito da grande fé. Ontem falamos sobre dois dons espirituais, foram os primeiros aqui, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. E aí diz a palavra do Senhor que o terceiro dom espiritual aqui dos 9 dons do Espírito é o dom da grande fé, ou o dom da fé. Mas, Poliana, como funciona essa questão aí do dom da fé? Para você entender um pouquinho, existe 3 tipos de fé: a fé natural, a fé salvadora e a fé sobrenatural. A fé natural é que todo mundo tem. Quando você trabalha numa empresa 30 dias, porque você tem certeza que no final do mês você vai receber seu salário, isso é fé. A pessoa que entra num avião para poder ir para outro estado, ela tem fé que ela vai chegar no destino dela. Por isso que ela entra no avião, porque se ela não tiver fé que ela vai chegar lá, ela não entraria. A fé de dormir à noite, colocar o despertador para despertar às 6 da manhã, isso também é fé, é a fé natural. Porque ninguém dorme com medo de não acordar. Todo mundo dorme com a sensação, a certeza de que vai acordar. Por isso que a gente coloca o despertador para despertar. Então essa é a fé natural. A fé para salvação é a fé que nos aproxima de Deus. A palavra fala que todo aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, se você se aproxima de Deus, você precisa ter fé. E essa fé, ela te salva. Essa fé, ela faz com que a gente acredite na Bíblia Sagrada, que a gente entenda que esses textos, que apesar de serem antigos, apesar de terem sido escritos há muitos anos, nós cremos que ele é uma revelação divina, que é a palavra de Deus, que nos salva. Ele é o nosso manual de vida. Ele realmente nos aponta e nos dá a vida eterna. E a fé sobrenatural, ela é um dom. É a fé para operar milagres. É a fé que move o sobrenatural. Através dessa fé, você acredita que milagres podem acontecer. Coisas que estão fora da razão humana, coisas inexplicáveis. Um exemplo: farinha se multiplicar dentro de uma botija, azeite se multiplicar dentro de uma botija. Outra coisa também, pães, 5 pães, 2 peixes, se multiplicar para alimentar mais de 5 mil, que na verdade eram 5 mil homens, mas fora mulheres e crianças, então uma multidão de quase 20 mil pessoas, vamos colocar mais ou menos uma continha assim, de 5 pães e 2 peixes, milagres desse tipo. Então a fé, o dom da fé, ela te dá a capacidade de crer em milagres sobrenaturais, milagres, coisas que não se podem explicar, porque afinal de contas a palavra milagre, o milagre em si, ele é inexplicável. Como nós podemos explicar 5 pães, 2 peixes, alimentar uma multidão de quase 20 mil pessoas e sobrar ainda 12 cestos com restos de pão e de peixe? É impossível, gente, não tem como explicar um milagre. E o dom da fé, ele dá pra gente essa capacidade. Quando Pedro e João estavam indo ao templo orar, eles encontraram um aleijado lá na porta do templo, pedindo esmola. E aí eles chegaram para aquele moço que estava pedindo esmolas e disse para ele: olhe para nós. A fé moveu eles a agirem daquela forma. E o rapaz olhou pensando que ia ganhar algum dinheiro. Aí eles disseram para o rapaz: não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olhem só para você ver a fé que o Pedro tinha. Esse aqui, o que aconteceu na vida do Pedro foi a manifestação do dom da fé. De acreditar no sobrenatural, de acreditar que algo ia acontecer com aquele rapaz. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho o poder de Deus, eu tenho o dom do Espírito Santo na minha vida, então você vai levantar e vai andar.
gente, mudou a vida do rapaz, não foi? Então nós podemos, aí Poliana, eu posso ter essa, claro que pode, gente, é para nós, é para a igreja, é para os filhos. Os dons espirituais, ele não está destinado a credenciais, ele não é só para alta patente, não, ele é para todo aquele que crê, para todo aquele que deseja, para todo aquele que busca. Se você buscar, você vai ter, você terá. Diz a palavra que o outro dom é o dom de curar. Aí nós vamos ver, depois de Jesus, vou pegar aqui os apóstolos, né? A vida dos apóstolos, Pedro, Tiago. Diz a palavra de Deus que o Pedro, a sombra dele curava as pessoas. As pessoas ali, eram tanta gente enferma ainda. Jesus curou muitas pessoas, mas ainda assim continuou tendo muitas pessoas enfermas. Diz que as pessoas colocavam os enfermos na beira da estrada para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro se reprojetasse em cima daquelas pessoas doentes. E diz que quando a sombra de Pedro se reprojetava sobre elas, as pessoas eram curadas. Ou, em outra situação, os lenços de Paulo, os lenços que com o suor do Paulo eram levados e colocados sobre as pessoas enfermas e as pessoas eram curadas. É a manifestação do dom da cura. Então nós podemos ter esse dom? Sim, busque, se consagre, deseja ser um instrumento de Deus na terra. Porque como eu disse essa semana, os sinais, os milagres, as coisas inexplicáveis que acontecem pelo poder de Deus, elas confirmam a mensagem. A mensagem é mais importante que os milagres. Então nós não podemos achar que os sinais, a cura, as coisas que Deus faz, as bênçãos de Deus são maiores do que a sua palavra. Não são. A mensagem é maior, porque a mensagem é o próprio Jesus. É Jesus vivo, então nós precisamos entender isso. O outro dom que existe aqui, que a palavra fala que é o mesmo Espírito que opera tudo isso. Se o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, ele habita em nós, ele é um presente de Deus para nós, para nos ajudar-nos como igreja, ajudar-nos como filhos amados. Se ele está em nós e ele tem esses 9 dons, que é para todos nós, é para toda a igreja, então nós podemos operar nos 9 dons espirituais. Basta querer, basta buscar, basta estar sensível, basta estar mais íntimo, mais próximo do Senhor, para que nós possamos entender, ouvir e entender o direcionamento de Deus. O outro dom aqui, diz a palavra, que é o de fazer e realizar milagres. Esse fazer e realizar milagres é interessante porque teve um dia que o Paulo, ele estava pregando, e ele falou muito, o Paulo, ele falava muito, eu me identifico muito com ele por isso. Ele falava muito, e ele estava pregando, e passou da meia-noite, e o pessoal ainda estava ouvindo ele pregar, e um rapaz que estava sentado numa janela, no segundo andar, ele caiu de sono, ele cochilou e caiu da janela e morreu. Na hora ali que aquele rapaz morreu, diz a palavra que o Paulo, ele foi lá no rapaz e ressuscitou o rapaz, chamava Eutico. Então ele ressuscitou o rapaz. Então isso é uma operação de milagres, ressuscitar mortos, fazer coisas incríveis. É um dom do Espírito Santo também. Porque, mas o dom da fé não é a mesma coisa? Não, o dom da fé é para você dar o primeiro passo, é para você saber, crer nas coisas sobrenaturais. Aí vem o dom de milagres, que fazem coisas inexplicáveis, coisas que não tem como explicar. O outro dom aqui que nós vamos encontrar na palavra de Deus é a capacidade de profetizar. Isso aí nós já falamos um pouco mais essa semana. O outro dom que o Espírito Santo dá é a capacidade de discernimento de espíritos. A capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito Santo ou de outro espírito. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos ter. Porque Jesus disse que muitos espíritos, a palavra diz que muitos espíritos enganadores estão por aí afora para enganar e distorcer a palavra de Deus. Quando eu leio essa passagem e eu paro aqui nessa palavra do discernimento, eu lembro de uma passagem bíblica que aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 13, de um jovem profeta que foi enviado por Deus lá para o país de Judá para profetizar contra um altar que estava em Betel. O altar que o rei Jeroboão tinha levantado para adorar outros deuses. E Deus enviou esse jovem profeta
de Judá para Betel para profetizar contra o altar. E ele vai lá, profetiza contra o altar, ele dá um sinal, olha, para vocês terem certeza que eu estou falando da parte de Deus, esse altar vai rachar no meio. E aí o rei estendeu a mão para poder mandar matar o profeta, o jovem profeta. Quando o rei estendeu a mão do rei ficou dura, ficou ressequida, ela paralisou e o rei não conseguia encolher a mão. Ele pediu o jovem profeta para orar por ele, o jovem profeta orou por ele, para que a mão dele voltasse ao normal. Ele disse para o jovem profeta, vem para minha casa, vem cá, vamos comer, come junto comigo, eu vou te dar um presente. E o jovem profeta disse, não, eu vim aqui para trazer uma mensagem contra este altar e as coisas que eu disse irão acontecer, e Deus me disse para não comer nem beber aqui nesse lugar, que era para me voltar por outro caminho. Era essa a palavra que o jovem profeta recebeu de Deus. Você vai lá, vai entregar uma mensagem, mas chegando lá, você não come, não bebe naquele lugar, volta imediatamente para sua cidade de Judá e volta por outro caminho. Aí o jovem profeta foi para obedecer a Deus. Ele falou pro rei, olha rei, nem se o Senhor me der metade dos seus bens, eu vou ficar aqui. E aí o jovem profeta foi, ele obedecendo a voz de Deus, ele foi. Só que quando ele estava voltando, estava saindo de Betel, daquele lugar, diz a palavra que havia um velho profeta naquele lugar. Um profeta antigo, um homem velho mesmo, idoso, que era profeta de Deus. Ele ficou sabendo de tudo que o jovem profeta fez através dos seus filhos. Os filhos do velho profeta contaram para ele o que o jovem profeta tinha feito. E aí o velho profeta falou, eu vou encontrar com esse rapaz. Pediu os filhos dele para arrumar o burrinho, ele montou no burrinho e foi atrás do jovem profeta. Encontrou o jovem profeta debaixo de uma árvore. E quando ele se aproximou do jovem profeta, ele disse, você é o jovem profeta que profetizou lá contra o altar do rei Jeroboão, lá em Betel? Ele disse, eu sou sim. Aí o velho profeta disse para ele, o Senhor me disse para você voltar comigo para minha casa, comer e beber. Ele disse, não, eu não vou voltar porque o Senhor me disse que era para mim vir profetizar e ir embora e não era para mim comer nada nesse lugar. Aí o velho profeta disse para o jovem, eu também sou profeta de Deus. Eu sou um profeta do Senhor como você. E um anjo me apareceu e me disse para falar com você para voltar comigo, comer e beber. Aí o rapaz, ao invés de ter o discernimento do Espírito, ao invés de ficar firme na palavra que Deus tinha dito para ele, ele acreditou na mentira do profeta velho. Porque aquilo que o profeta velho disse, de um anjo me apareceu, era mentira. Eu não sei quais as intenções desse velho profeta em enganar o jovem profeta. Mas o certo é que o jovem profeta se deu mal. Porque quando ele volta, ele vai para a casa do profeta velho, diz a palavra que enquanto eles estavam ali na mesa comendo, aí o profeta, porque naquela época, gente, o profeta, ele recebia a palavra de Deus, mas tinha momentos que ele não recebia, quando ele não tinha uma vida consagrada a Deus. Mas naquele momento ali, quando Deus quer falar com alguém e ele usa até uma jumenta, aí Deus deu uma mensagem para o profeta velho, para o jovem profeta, dizendo, você me desobedeceu, eu falei com você e você não cumpriu o meu decreto, agora você não vai ser enterrado na terra dos seus pais. Aí o jovem profeta foi embora. Quando o jovem profeta foi embora, no meio da estrada, da trajetória dele de volta, um leão aparece e mata ele. Então infelizmente, ele se perdeu. Nós precisamos entender com essa história que não podemos acreditar em pessoas, em todas as pessoas que dizem que estão falando a palavra de Deus. Porque nem todo mundo que diz que é de Deus, de fato é de Deus. Jesus disse, ele nos ensinou a identificar aqueles que são de Deus pelos frutos. Jesus disse, vocês conhecerão a árvore por seus frutos. Ou seja, vocês conhecerão quem é de Deus pelas suas atitudes, pela sua vida, pelo tipo de fruto que a pessoa produz na terra. São frutos de justiça, são frutos de amor, é uma pessoa que tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, tem compromisso com a sociedade, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que faz a paz. Se essa pessoa produz frutos de justiça, essa pessoa, ela é uma boa árvore. Mas se ela não produz, se ela só tem folhas, se ela não tem frutos bons, ela não é uma boa árvore. Mas falando de dons espirituais, nós temos que buscar esse discernimento para saber qual mensagem é de Deus e qual mensagem não é de Deus. Porque como eu disse para vocês no início da semana, da mesma maneira que existe o verdadeiro, existe o plágio. Existe o falso. Para todo original existe uma cópia.
Sempre vai ter, gente. A falsificação é uma coisa que está na índole de Satanás. Ele trabalha para falsificar as coisas e principalmente as coisas de Deus. Diz o apóstolo Paulo que Satanás ele tem poder para se transformar até em anjo de luz. Isso mesmo, 2 Coríntios 11, versículo 13 ao 15. O próprio Satanás pode se transformar em um anjo de luz e aparecer para atrapalhar os propósitos de Deus na vida do povo de Deus. Mas nós precisamos ter firme no nosso coração que nenhuma visão, nenhuma revelação pode ter nenhum peso se for diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo. O apóstolo Paulo também nos orienta que qualquer ensinamento fora das escrituras é amaldiçoado, é considerado anátema, que se até mesmo um anjo vier e dizer e ensinar outra doutrina que não seja de Jesus Cristo, ensinada pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus, essa doutrina é amaldiçoada. Nós não podemos aceitar nas nossas vidas de forma nenhuma, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é Jesus Cristo, do Gênesis ao Apocalipse. Jesus é o centro das escrituras, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse é de Deus, porque aqueles que não são de Deus não conseguem reconhecer e nem confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento da palavra, de discernimento, precisamos buscar esse dom para que possamos identificar quem é profeta de Deus de verdade, porque não adianta falar, eu sou profeta de Deus. Tem que ter vida com Deus, tem que ter obras que provem que você é um filho de Deus. E a palavra fala que aqueles que são de Deus, eles seguem a justiça, a fé, a esperança, o amor. Eles andam juntos com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, vivendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É a misericórdia, o amor, o juízo, a justiça, tudo isso está na palavra do Senhor. E para finalizar aqui, o último dom, diz a palavra que é, o penúltimo, o dom de variedades de línguas. Nós falamos também um pouco sobre as línguas essa semana, que elas têm a finalidade de nos edificar. E também a capacidade de interpretá-las. Todas as línguas, se está em multidão, se você está em um grupo, se você for falar em línguas, você só pode falar em voz alta se essas línguas tiverem interpretação, se tiver alguém para interpretá-las. Se não, fale com você mesmo, seja só você edificado. Porque falar em línguas altas sem ter interpretação, para quê? As outras pessoas vão ouvir, não vão entender nada. O propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja. Então nós precisamos entender isso, porque essa é a vontade do Senhor, é a vontade do Espírito Santo, para que possamos crescer cada dia mais na fé. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pois o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu oro para que a Tua palavra, Senhor, esteja presente no nosso coração, que nós possamos compreender e entender o que a Tua palavra diz, que nós não venhamos desprezar e viver uma vida cristã do nosso jeito, porque não existe o nosso jeito, existe a Tua palavra, e aqueles que andam na palavra do Senhor, que amam a lei do Senhor, esses entrarão e viverão a vida eterna. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada pedido de oração, que o Senhor alcance cada casa, cada lar, cada família. É o que eu te peço e desde já te agradeço,